Pessoal, então vamos vir aqui, ó. O que acontece? Quando nós vamos preparar um motor aspirado, e aí não importa qual motor que seja, pode ser um motor 1 cilindro, 2 cilindros, 3 cilindros, 4 cilindros, 5 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, 10, não importa. Preparação de motor, pessoal, é tudo igual. O que você faz no motor 1 cilindro, se você for fazer um motor 6 cilindros, você vai ter só 6 vezes o mesmo trabalho. Mas a preparação é a mesma, não muda, tá? O que acontece? Qual que é a principal diferença que nós temos, né, na preparação do motor turbo para o motor aspirado? O motor turbo, nós temos a turbina empurrando o ar para dentro, perfeito? Até aí tudo normal, né? O aspirado, ele tem que fazer força. Quando o pistão está aqui, ó, descendo, né, lógico, o motor está de lado, o virabrequim puxa o pistão está descendo, a válvula de admissão abre, liberando a entrada de ar. Então o pistão está descendo, os anéis estão vedando no cilindro, o motor está succionando o ar. Então é o primeiro tempo do motor, né? Que é a admissão, ou seja, a aspiração. Então o pistão está descendo, como está vedado o pistão no cilindro através dos anéis, ele está chupando o ar e combustível, tá? O que acontece, pessoal? Por que a gente fala que o motor aspirado ele é mais difícil de extrair potência? Por que eu estou falando disso agora? Para vocês entenderem que vocês têm que escolher as peças certas na preparação de um motor aspirado. Então ele tem que conseguir fazer o ar passar pelo carburador ou pela TBI, se é um carro com injeção, tem que passar pelo coletor de admissão, tem que entrar pelo duto do cabeçote, tem que passar pela haste da válvula, pelo guia da válvula, passar pela sede e entrar. E ele tem que preencher, tá? O motor aspirado originalmente, ele está ali em torno de 80%, 75%, 76%, dependendo do motor, ele consegue preencher o total da câmara de combustão dele, beleza? E um motor aspirado, se a gente não conseguir fazer esse motor girar bastante, tá? A gente não consegue que ele tenha muita potência. Que uma coisa que vocês precisam entender, para quem ainda não sabe e precisa conhecer, a diferença entre torque e potência. Torque é quando você dá o pé no carro, que você acelera, que você sente aquela pegada que dá, isso é o torque que está empurrando o motor de baixa. E a potência é o torque vezes o RPM do motor vezes uma constante. Então, se nós temos um motor que ele está com um conjunto muito bem dimensionado, eu tenho um motor lá com 10 kg de torque e eu giro, por exemplo, 3.000 RPMs, eu tenho uma determinada potência, por exemplo, 100 cavalos. Se eu pego esse mesmo motor, consigo trabalhar alguma coisinha nele para ele girar 4.000 RPMs, com os mesmos 10 kg de torque, eu vou ter lá 120, 130 cavalos. Se eu fizer esse motor girar 7.000 RPMs, eu vou lá 180, 200 cavalos. Para quem lembra ou para quem não tem a mesma idade do que eu tenho, mas gosta de assistir vídeos de Fórmula 1, quando nós tínhamos os motores V8 e V10 aspirados, motores que giravam 19.000, 20.000, os motores BMW, os motores Honda, né, na classificação, nos qualify, eles liberavam para girar lá até 21.000, se eu não me engano, 20.000 e alguma coisa, e durante a prova 18, 19.000 RPMs. Por que esses motores giravam tanto? Porque eles tinham potência só em alta, então precisava girar bastante. Por que, Eduardo, que você está falando tudo isso? Porque quando a gente vai falar de uma preparação de motor e a gente vai falar de um motor aspirado, nós temos que ter alguns conjuntos leves de pistão e biela e de virabrequim. Por quê? Porque o conjunto pesado faz com que a aceleração do motor, a subida do RPM, não tanto quanto o motor vai girar, tá? O quanto o motor vai girar nós vamos ver depois, mas a velocidade de aceleração que esse motor tem que ter, né? A subida de RPM. O que acontece? Se nós temos um conjunto pesado, nós vamos ter uma velocidade mais lenta, uma subida mais lenta de aceleração. Se eu tenho um conjunto mais leve, o meu motor sobe RPM mais rápido. Se eu tenho um conjunto que sobe RPM mais rápido e eu tenho bastante entrada de ar, eu consigo girar mais o meu motor, eu vou ter mais potência. Então a preparação de um motor começa aonde?
Não é você desmontando o motor, levando para retificar, não. A preparação de um motor começa na escolha certa das peças.